Calma que você vai responder daqui a pouco. A vitória do Atlético te surpreendeu, Joe? Câmera da verdade e lances na tela, por favor. Não, primeiro porque é o time mais forte do interior de Minas hoje. O time mais forte do interior de Minas, então, ganhar de um time como o Atlético, com orçamento e tal, tá de boa, né? Eu disse primeiro. Eu ia elencar uma série de fatores. Tá vendo? Segundo que o futebol do Atlético nesse momento, HG, oscila bastante. E é horrível. O time B do Atlético não joga um bom futebol. Aliás, o time A do Atlético também não joga um bom futebol. Irmão, o time frente ao América aqui. O time A do Atlético, quando foi testado, na maioria das vezes, ele não jogou um bom futebol. Jogou um bom futebol, para ser justo, na partida de ida contra o Milionários da Colômbia. E eu acho que jogou um bom futebol. Justamente quando o Kudê mudou a formação dele. Mas o Atlético, nessa temporada, ainda não convenceu. Eu acho que, é claro, é muito cedo para falar que em troca de comando ou qualquer coisa do gênero, mas o Kudê, nesse momento, para mim, até aqui, ele não convenceu no trabalho que ele tem feito. Então, não é surpreendente por causa disso, porque o Atlético não tem jogado um bom futebol. E no jogo de ontem, mais uma vez, o Atlético não jogou um bom futebol. Aí o técnico vai falar de gramado do estádio, a diretoria vai falar de arbitragem. Não, mas se o gramado tá ruim, ele pode falar, ué. Mas, cara, ele tem que falar primeiro sobre o time dele. Por que o time dele não rende? Ele sempre fala. O time dele não rende. Ele tem que falar primeiro sobre o time dele. E aí ele vai para todos os jogos para reclamar de gramado. Eu reclamo dos gramados do Campeonato Mineiro. Eu acho que o futebol mineiro, da forma como ele é disputado, o Campeonato Mineiro, da forma como ele é disputado, não deveria disputar dessa forma. Eu acho que atrapalha a temporada de todos os clubes, todos, inclusive dos menores. Mas, cara, não dá para se usar o gramado como muleta nesse momento. E muitas vezes me parece isso. Ele fala também do time, fala várias coisas, mas o que acontece hoje é que o Atlético não joga bola. Mais do que o gramado, mais do que a arbitragem que a diretoria reclama, é que o Atlético não tem jogado um bom futebol. E ontem foi mais um dia do Atlético sem jogar um bom futebol. Ô Elton, você coloca, já que oscila tanto a parte comportamental, psicológica do time, você coloca que isso tem relação e você consegue separar, falar, bom, aí não jogou uma parte com os jogadores titulares que estavam no banco e entraram, mas não foi o jogo todo com o time titular. Você faz você pondera em cima disso ou não? Você é mais intolerante? Ô, HG, primeiramente, eu já acreditava bastante que esse time do Atlético poderia, sim, surpreender o Atlético, que nos nossos palpites aqui, eu coloquei vitória do Atlético. Até muita gente pegou e me questionou o porquê. Porque eu também já imaginaria que o Atlético poderia utilizar uma equipe toda alternativa, pensando no desafio de quarta-feira. Quanto que é a folha do Atlético? Tá mais não, de 20 milhões? 18, né? 18. Não pode, Enfim, né? não pode. Enfim. Do Atlético é 400. Colocando toda essa situação, o Atlético, ele tinha sim que se impor, mesmo jogando com um time alternativo. Ele tinha que ir lá pensando em semifinal de Campeonato Mineiro, sabendo do valor e da importância que tem um jogo desse, mesmo com os jogadores reservas. Porque são jogadores gabaritados, são jogadores que poderiam ser titulares em grandes times do futebol brasileiro e que hoje são reservas do Atlético. Então, todos esses questionamentos devem sim ser cobrados do Eduardo Cudê. E a gente ainda, realmente, uma forma do Atlético jogar que a gente aprecie ainda não existiu. O Atlético que jogou contra o Milionário, sim, a gente viu vários pontos que a gente destacou aqui, que foi a melhor partida que o Atlético fez até esse momento da temporada. Muito bem, agora me dá o lance do pênalti aí, ô Andrezão, por gentileza. Lance do pênalti, esse lance aí, o Capeta, foi pênalti esse lance aí pra você? Os dois lances foram pênaltis, né? Os dois foram? Eu acho que os dois foram. Então esse aí, claro pra todo mundo aqui, claro, Thiaguinho? Sim, se dá um, tem que dar o outro. Eu acho que os dois eu foram. penso muito desse jeito. Esse ângulo aí foi melhor. Só que não tem critério arbitragem. Como é que é? Só que não tem critério arbitragem. Por quê? O que Porque aconteceu? tem esse tipo de lance aí que não são dadas as penalidades. Aí, o torcedor de cada time, por exemplo, do Atlético, vai lembrar, por exemplo, um lance que não foi dado eventualmente a favor dele. Por exemplo, no clássico contra o Cruzeiro, teve um jogo, teve um lance aí, André, que a que o bola Paulo bateu passa- na mão do Oliveira. De forma parecida, ele também está colocando para trás, porque vieram falar essa bobagem na transmissão. esse lance aí, né, Diogo? Exatamente, esse lance. Aí quer ver um outro lance também que muito parecido, que já foi dado a favor do Atlético, na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O primeiro pênalti aqui nessa vitória que o Atlético tem
por 4-0 na final da Copa do Brasil 2021. Cara, eu vou discordar de você também tudo, nisso. tudo bem, vocês têm todo É debate, pô, tem que eu só discordar tô mesmo. falando que, na minha opinião, Mas eu acho parecido, são sim. tipos O de Hever lances atrasa a passada. são tipos de lances só isso, parecidos. distância. E aí a gente nunca sabe, fica a revelia do que o árbitro Andrezão, do jogo está pitando. Coloca tá? o do Hever. É que, Ele não, atrasa a passada. Só um E o parênteses Hever também. abre a asinha. Aqui, fez assim, ele atrasou e fez Ô, assim. Genta, eu acho que nesse lance aí, quando eu vi ontem esse lance, eu vi numa câmera em que dava zoom. Então me parecia que o Lucas Oliveira estava um pouco mais distante do Paulinho na tentativa do cruzamento. E aí eu achei que tivesse sido pênalti, mas na distância que eles estão ali, não tem como o Lucas, só se ele cortar o braço. Não, e o Hever atrasa Não tem a como o passada, Lucas tirar o braço ele ali. abraça. E cara, sinceramente, ele tá com o braço aqui. Aí a bola bate no braço dele de fato, só que a distância que existe ali, ela é muito curta, ela é muito reduzida. Você daria esse pênalti aí, Elton? Esse aí, eu também fico na dúvida. Você deu uma se eu daria. titubeada, hein? Deu uma titubeada. Nossa, porque- senhora, não, irmão. pipocou, hein, irmão? Eu não daria esse pênalti. Você daria esse pênalti aí, Capeta? Contra o Cruzeiro? Nunca daria. Mesmo se fosse mesmo, você não Não, daria. não daria, não. Contra o Cruzeiro, se você fosse árbitro da federação, você nunca daria um pênalti contra o Cruzeiro? Ah, eu nem ia ser escalado. Eu já ia falar, ó, vai dar merda. Sem né? esse Valor, é o esse novo pênalti você bola daria, nossa. Valor? Você lembra do Alvarez Nossa? Hein? Eu não dou nem o que foi dado pelo Hever. O critério do árbitro, Thiago Valu. Põe o Hever Tá? de novo aí, André, por gentileza. Põe o do Hever de novo na tela aí, por favor. Eu acho que há uma maldade no pessoal que está gerando essas imagens lá em cima e querendo criar uma polêmica. Mas é porque, naturalmente, o clubismo impera, né, nessa imprensa nojenta, eu marrom, acho que é fica ali em polêmica. cima no Twitter. Por Então é o seguinte, favor. os caras estão querendo criar uma polêmica onde não existe. Para mim, esse do Hever aí, para mim, pênalti claro. Então, e, o do Lucas Oliveira eu não Mas a daria polêmica- exatamente porque estava muito próximo. Aí o torcedor vai brigar comigo, xingar, mas é do jogo, né? Se você não quiser ser xingado, E agora, do ninguém brigar com Atlético, você, o rapaz você segura a sai da- bola, né? É o Pelé, né? Como é que é o nome do jogador do Atlético? Ele Que fez abraçou, pênalti. né? É bom de bola, Tem um lateral lance- direito. Douglas Pelé. Douglas Pelé, bom de bola, viu? Temos Muito o bom lance de aí bola. do pênalti para o Atlético, André. Zé. Esse é o do Ele Hever. embolou com a Esse é bola, do né? Hever. Queria levar para casa, né? O Queria menino levar para embolou, casa o coitado, olha lá, pênalti, ele né? deu um azar Então a danado. gente vai mostrar daqui a pouco o pênalti. Olha, No eu ar. quero saber que hora que vai falar ali do destempero do Cudê ao sair do campo. Aquela briga que ele arrumou com o goleiro. Você quer pautar o programa, pô? Quero, eu sou convidado. Mas quer Então não pautar o me chama. programa? Então não me Ué, chama. coisa estranha. Mas então você quer falar mesmo do quê? Não, o destempero do Cudê brigando com Ué, mas você não sabe o que o cara goleiro. falou com ele? Ué, Independentemente, né, Gachê? O treinador não pode fazer aquilo ali, não. Não pode. Esse pênalti pro Atlético aí, fala se foi. Cara, a minha dúvida única era se tinha sido de fato dentro da área. Imagino que o VAR tenha checado e que visto que não, foi dentro da pela área. linha dá pra ver, né? Então, Ó, tá na pênalti. tela. 1, 2, Ah, não. último, 3. A minha única dúvida era essa, se tinha sido dentro da área. Bola segura. Eu não acho que é tão clara essa situação de que dá pra ver, mas o VAR tá lá não pra dá isso. sim. Você acha que Não é você nessa tem câmera aí, dúvida não, nisso aí? Thiago, na câmera do impedimento. Você Na Tem câmera do dúvida impedimento, nisso aí? né? Eu vi a transmissão. Tem dúvida? Não tem dúvida. A moça, tá- você Eu viu a disse, transmissão? a minha única. Eu trabalhei no jogo. Então, na transmissão mostrou a linha. Mostrou a linha, que é a câmera de A impedimento. minha única dúvida era essa. Mas se o VAR checou, o VAR disse que sim. Não, ele queria levar a Confio bola no pra VAR. casa, irmão. Ele queria ele aquilo ali. pegou. Se é porque um às vezes goleiro, você tá no ele estádio, encaixou a Essa bola. frase aí, Foi pênalti. essa frase aí na arbitragem mineira, se o VAR checou e nada, pra mim é a mesma Isso, coisa. isso tá? aí não tá funcionando, não. Nossa, Olha, então Porque vocês dão razão pra mim. Porque a arbitragem é muito. Ô, Tiagão, a arbitragem ela é dizendo. muito ruim. Se o VAR checou e viu que tava dentro da área, então Thiago. beleza, foi pênalti. Porque de fato é infração do jogador. Thiago. A minha única dúvida era, tava na foi área. dentro Thiago. ou fora da área? Me pareceu, quando eu vi na segunda vez, que sim, que foi dentro da área. Coleguinha quer falar? Mas eu não tenho essa certeza, o VAR que tem. Coleguinha quer falar? Não, a discussão que a gente levantou foi a seguinte: quando o Valu fala, a gente tem dúvida até quando vai pro VAR, é porque a ruindade da arbitragem ela é geral. Então, quais são as pessoas que estão trabalhando no VAR? Árbitros. Os árbitros daqui de Minas Gerais. Eles são ruins. Hoje a todos gente são vive, ruins, não, Diogo. hoje a gente vive uma crise da arbitragem. não. Hoje a gente vive. Todos não e são porque, ruins, olha não. só, são Eu também acho que quatro dá pra árbitros. generalizar, não. São 4 árbitros. Não vamos generalizar, mas são 4 árbitros no campo e mais 4 na cabine do VAR. Gente, a bagunça que essa turma tá arrumando é algo para ser Mas não é estudado. aqui, hein? Eu vou ser Aqui, um caseirão aqui deixa eu agora de só Minas. dar uma segunda.